Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a Simone Tebet, que confirmou aquilo que a gente já desconfiava, que o governo vai usar dinheiro do orçamento para bancar o roubo do INSS, ou seja, o governo prometeu ressarcir as pessoas do valor que foi descontado e coisa e tal, e vai usar o dinheiro do orçamento. Olha que coisa linda! O Lula vai pegar o dinheiro dos impostos dos brasileiros, de todo mundo, para bancar as entidades, os sindicatos de merda lá, do irmão dele e outros tantos sindicatos de merda, que roubaram essas pessoas para devolver dinheiro para essas pessoas. E o pior, é o que eu estou falando para vocês, a gente vai pagar isso daqui, e a gente não vai pagar uma vez só não, tá? A gente vai pagar 3 vezes esse valor aqui com orçamento. Eu vou explicar para vocês por que a gente vai pagar 3 vezes isso, por conta da incompetência do Lula e do PT, que derrubaram a medida provisória do Bolsonaro, que acabava com esse problema. Se a medida do Bolsonaro estivesse valendo, esse problema era muito menor do que é hoje, o problema seria praticamente nulo e não teria essa situação. Essa notícia foi sugerida por Daniel Picotinho, Judiciário Freestyle e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei para vocês, esse caso do INSS é muito pior do que os casos do Mensalão e do Petrolão, porque os casos do Mensalão e do Petrolão eram corrupções terríveis, todos nós perdemos muito dinheiro, né, dos impostos que foram gastos com isso daqui, mas ninguém teve dinheiro descontado ali direto, né, é o dinheiro do seu imposto que foi torrado com essa coisa, né? O que é um absurdo completo, mas é menos pessoal. No caso dos aposentados, é um dinheiro que tá lá, cara, o velhinho, bicho. O cara que recebe pouco de INSS, que recebe uma merrequinha ali de aposentadoria, tá lá o desconto da associação do amigo do Lula, da associação do irmão do Lula, de não sei o que mais de associação ali. Um absurdo esse tipo de coisa, né? O pessoal preferia, os velhinhos, eles trocavam informações dos velhinhos mais com menos capacidade, que reclamavam menos. Porque é lógico, se você desconta disso de uma pessoa que tem destreza digital, que vai lá no site do INSS, vê o rolerite dele lá, vê quanto é que está descontando e briga, né? Não, peraí, não pode não, esse desconto aqui eu não aceitei. Os caras não conseguem roubar por muito tempo, conseguem roubar só por um pouquinho de tempo. Mas tem aquele pessoal, o cara que é analfabeto, o cara que não fala português direito, o cara que não sabe acessar o computador, que não tem celular, infelizmente são idosos, são pessoas que, né, que nem todo mundo tem a capacidade, a destreza digital de fazer esse tipo de coisa. Aí o cara ficava sendo descontado ad eternum, sem fazer nada, porque ele não tinha capacidade de correr atrás disso. Olha o absurdo, a crueldade desse roubo, né? Mas aí, o que é o problema disso aqui pro Lula, né? Porque o Lula tá vendo que esse tipo de coisa vai afetar ele em 2026. Então o que ele quer fazer? Ele quer reembolsar os aposentados. Ele quer depositar dinheiro na conta dos aposentados para dizer, olha, tá vendo aqui, eu devolvi tudo para vocês aqui, tudo devolvido aqui, não teve prejuízo nenhum, né? Só que isso tem um problema. De onde é que vai vir esse dinheiro, né? Porque, como eu falei para vocês, até para bloquear o desconto atual, você tem o problema de você provar que realmente a pessoa não tem não se associou àquela entidade. Porque, de novo, a maior parte das pessoas foram fraudadas para aceitar esse acordo, mas pode ter uma pessoa ou outra que realmente assinou lá com o sindicato e falou, não, eu aceito ser descontado, pode descontar da minha aposentadoria. Se a pessoa aceitou isso, é válido o contrato, é válido o desconto, né? Então esse é o problema. E aí que eu falo para vocês que a gente vai pagar 3 vezes esse problema. Por que a gente vai pagar 3 vezes esse problema? Porque existe no CDC uma determinação que débitos indevidos devem ser devolvidos em dobro. Então, se o Lula meramente devolver o que foi descontado ilegalmente do INSS, ele vai estar agindo contra a lei. Ele tem que devolver em dobro o que foi descontado, né? Então, o que o pessoal do INSS descontou deles, o Lula tem que descontar 2 vezes, tem que devolver 2 vezes para estar de acordo com o CDC. E esse dinheiro vai sair do dinheiro dos impostos. É você que vai pagar, sou eu que vou pagar. É todo mundo que paga imposto no Brasil que vai pagar essa brincadeira. Por causa da irresponsabilidade do Lula, que queria dar dinheiro para os sindicatos amigos dele. Mas não é só isso. Não é só isso. Porque o Lula está assustando esses contratos, está proibindo desconto e coisa e tal. Só que, de novo, imagina a situação do contrato que é válido, da pessoa que efetivamente assinou o contrato e coisa e tal. Essa associação, ela vai entrar na justiça contra o governo, vai entrar na justiça contra o INSS. E não vai ser agora, vai demorar um tempo maior, mas em algum momento a justiça vai falar, não, olha, a associação me apresentou aqui um monte de informação aqui dizendo que realmente ela tinha direito a receber essa dedução do INSS, então tem que pagar para eles. Então,
Qual que é o problema? O problema é que aí o governo vai ter que pagar de novo para essa associação também esse valor, ou seja, vão ser 3 vezes. Vai ser 2 vezes para o aposentado que foi enganado e mais uma vez para a associação que o governo vai ter que pagar de novo e vai pagar com dinheiro dos nossos impostos. Ou seja, a lambança que o governo Lula fez para poder ajudar as merdas dos sindicatos de amigos deles lá, as associações de bosta lá, vai custar 3 vezes o que deveria para todos os brasileiros no final das contas. A Simone Tebet está falando aqui, ó, governo usará orçamento para ressarcimento do INSS se for preciso, diz Tebet. Por que ela está dizendo isso? Que, em tese, o governo vai tentar receber dessas organizações, vai querer pegar o dinheiro de volta. Se for indevido, tem que pegar o dinheiro de volta, né? Só que qual que é o problema disso daqui? Para pegar o dinheiro de volta, primeiro que tem que fazer o devido processo legal. Essas associações têm que ser botadas na justiça e coisa e tal. Elas vão dizer que não fizeram nada de errado, que os contratos são todos legítimos, vão inventar um monte de coisa, né? Então tem que... Só que qual que é o problema do Lula? O problema do Lula é político. Normalmente isso deveria correr o lado jurídico todo até chegar no final, aí lá no final comprovou que realmente foi fraude, que o aposentado não aceitou aquele contrato, o que eu acredito que seja verdade em 99% dos casos, mas você tem que comprovar que foi o caso, né? Aí lá na frente você devolve o dinheiro, a associação é obrigada a devolver o dinheiro para o aposentado. Mas para pensar, se o Lula esperar isso, essa investigação vai levar ainda alguns anos, não vai ser uma coisa rápida. No mínimo 2, 3 anos. Aí, se o Lula esperar isso, ele vai estar com um ônus político de ter sido ladrão dos aposentados e sem poder fazer nada de positivo para remediar isso, né? Então, ou seja, ele não quer, ele quer devolver o dinheiro já. Ele tá aqui, ó, tô falando aqui, ó, INSS devolverá 292 milhões descontados em abril por associações mesmo após o bloqueio. Porque, como eu falei, né, eles falaram que bloqueou tudo, mas ainda teve desconto depois de abril, né? E, aliás, o bloqueio também não valeu para todas as associações. Valeu só para algumas associações. E tá aqui, ó, felizmente, o Nicolas Ferreira e o Gustavo Kilter, é Gustavo o nome dele? Guilherme Kilter. E o Guilherme Kilter entraram com uma ação e exigiram a suspensão do desconto da Contag, que é o maior ladrão. O maior ladrão, só que ele é ligado a um cara do PT. Então, né, por isso que não foi. O sindicato do irmão do Lula também não foi. O sindicato do cara lá do PSD, que foi ministro do Bolsonaro, também não foi suspenso o desconto dele, né? Então, ou seja, é um absurdo isso, tem que suspender de todo mundo, pô. O pessoal que prove depois que teve ali, que tem as coisas todas direitinho para descontar, né? Tem as autorizações todas para fazer o desconto, né? Mas, de novo, o Lula, o correto seria esperar a justiça decidir isso e lá na frente indenizar os aposentados ou então, né, fazer a coisa correta. Porque aí sim já está certa a culpa dessas entidades e aí elas são obrigadas a ressarcir e aí o patrimônio delas pode ser usado para ressarcir e coisa e tal. Fazer isso agora, ele não pode ir lá na entidade e tirar o dinheiro da entidade, não tem como. Ué, como é que você não tem prova ainda que realmente foi fraudado aquilo ali? O que vai acontecer nesse caso, o Lula vai ter que usar o nosso dinheiro para bancar a porra toda. 3 vezes, vai pagar 3 vezes esse desconto. Se era 9 milhões, vai ter que pagar 18 milhões, não, 18 seria 27 milhões, 27 bilhões, né? Era 9 bilhões, vai ser 27 bilhões. Se é 90 bilhões, vai ser 270 bilhões que o governo vai ter que tirar do nosso dinheiro para bancar essa brincadeira aqui no final das contas, porque vai ser o triplo. Vai ser 2 vezes para quem foi descontado ilegitimamente e vai ser mais uma vez para a empresa que vai entrar na justiça e vai ganhar esse tipo de coisa mais adiante, né? Enfim, e por que o Lula faz questão de fazer isso agora? De novo, se ele esperasse o fim do processo, ele poderia devolver tudo para todo mundo sem problema. Mas ele tem que fazer isso agora por causa da questão eleitoral. Porque esse processo não vai acabar antes da eleição de 2026. Então, se ele não fizer isso agora, ele vai chegar à eleição de 2026 e ele vai ser cobrado desse dinheiro do INSS. Ou seja, ele não pode, ele tem que fazer agora, ele tem que devolve agora. Ah, mas vai custar 3 vezes mais devolver agora do que devolver no final do processo. Não interessa, devolve agora, né? São os otários que estão pagando mesmo, é o pessoal que está trabalhando que está pagando mesmo, né? Essa é a visão desse pessoal.